Amém? Eu vou falar no texto que está em Mateus, capítulo 16, versículo 21. Mateus 16, 21. A cada dia, música brasileira, som da USP. Amém? Eu acho que o pessoal aqui já achou. Vou perguntar para o pessoal de cá. Olha lá, vocês já estão com eles. Jesus fala sobre sua morte e ressurreição. Algumas Bíblias vão estar falando assim. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Amém? Se fosse dar um nome a esse sermão, eu daria cuidado com o comodismo do mundo, com os padrões do mundo, busque a vontade de Deus. Amém? No culto de hoje, o pastor Moisés falou sobre Romanos 12, né, sobre a renovação de entendimento, para que então nós possamos viver uma nova vida, a segunda vontade de Deus. E aqui, irmãos, Jesus ele estava falando que ele ia sofrer, né, mesmo sendo filho de Deus, e os judeus viam Jesus como um resgatador. Tá. Então eles viam Jesus como alguém que ia libertar eles de forma política e tudo mais. Então, Pedro estava diante desse cenário, pessoas falando esse tipo de comentário ali, né, a respeito de Jesus. E quando Jesus veio falar para eles que ele iria sofrer, né, mesmo sendo Messias, Pedro falou para ele, chamando ao lado, né, começou a repreender Jesus, dizendo: Nunca, Senhor, isso não vai acontecer com você, não tem como. O seu plano que está na minha cabeça não pode ser assim. E aí, ele começa a repreender a Jesus. Então Jesus virou-se e disse a Pedro. Ele virou e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Quando Jesus se vira a Pedro, ele não repreende a Pedro, o homem. Ele repreende a mentalidade que foi introduzida em Pedro por Satanás, por intermédio de outras pessoas. Porque provavelmente pelos comentários e pelas coisas que as pessoas achavam sobre Jesus, possivelmente aquilo entrou na mente de Pedro e mexeu com aquilo que ele pensava a respeito de Jesus e fez com que ele tivesse essa atitude e não vesse as coisas como Jesus fala assim: olha, Satanás, você é pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. E certamente nós, mesmo sendo discípulos de Jesus, nós podemos nos pegar abraçando mentalidades que servem como pedra de tropeço. E, de fato, porque essas pessoas não pensam nas coisas de Deus porque não têm uma nova mentalidade, como está em Romanos que nós lemos lá. Uma vez que o mundo não tem uma mente renovada e ele olha para as questões de Deus ou para a nossa vida, nos falando como nós devemos nos comportar, ou até mesmo certas coisas que nós passamos por amor de Jesus, como ele diz: por amor de mim vocês esperam aflições, por amor de mim vocês vão perder a vida, que nem ele fala logo então. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. E se você falar isso para alguém lá fora, a pessoa vai falar para você assim: pô, você é novo, por que você vai perder coisas por esse tal Jesus? Legal? Mas que mentalidade essa pessoa tem? A mentalidade renovada. Então é algo que nós temos que pensar, né? É algo que nós temos que questionar. Porque o que Jesus falou quando ele voltou para Pedro, ele estava quebrando aquela, aquela mentira que estava na mente de Pedro, dizendo a Pedro: ó, Pedro, não é assim que eu penso. Eu repreendo a você, Satanás. Sabe por quê? Porque ele sabia que Satanás que faz esse tipo de coisa. Ele que distorce as coisas de Deus. Ele fala: você é uma pedra de tropeço para mim. E o Satanás pode ser uma pedra de tropeço para mim e para você também. Ele pode querer introduzir na nossa vida coisas que distorcem o que a palavra de Deus construiu em nós. A palavra diz que as más conversações convertem os bons costumes. Se você tem um bom costume que você construiu, as más conversações, a Bíblia diz que pode desconstruir isso. Por quê? Porque o mundo não pensa em Deus. E o mais interessante que eu achei nesse aqui foi que ele diz assim: você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Por vezes, nós podemos abraçar essa ideia de que nós não podemos viver um outro padrão, de uma outra forma, mas sim viver segundo os homens. E se nós vivermos segundo os homens, nós não vamos viver a vontade de Deus, porque uma pessoa sem a mentalidade renovada, ela não pensa nas coisas de Deus. Amém? E eu vou ali para outro texto que está aqui. Achei. Devemos perder. Aí eu coloquei aqui, né? Perder para ser mais semelhante a Jesus. Aí tem uma pergunta assim, ó: devemos perder por perder a vida? Ou há um motivo a mais por detrás de tudo isso? Devemos perder por perder a vida? Ou há um motivo a mais por detrás de tudo isso? Porque Jesus ele fala ali que aquele que perder a sua vida, ele a achará, ele a encontrará. Ou seja, ele encontrará a nova vida que Jesus tem para cada um de nós, né? A novidade de vida que nós podemos viver nele. E então, ali no Salmo 15, versículo 1 diz assim, até o versículo 9: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque pergunta às nações: onde está Deus, o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Emitem som algum, emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Amém? Esse texto ele é bem interessante, porque ele está falando sobre a idolatria, né? Sobre nós nos apegarmos de tal maneira a algum objeto ou alguma coisa que não precisa ser físico e colocar aquilo acima de Deus, né? Que nem a palavra diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E isso entra onde Jesus falou de forma prática: perder a vida por amor a Ele, negar a si mesmo por amor a isso. É isso, amar a Deus acima de todas as coisas, de forma prática, né? Então tem toda uma ligação. E aqui, no final desse texto, quando ele fala dos ídolos, que os homens adoram, são presos a eles, adoram a eles, servem a eles, ele diz assim: tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Ou seja, nós não perdemos a vida por perder, nós perdemos a vida, ou seja, nós não adoramos Jesus acima de todas as coisas só por adorar, que no caso de forma prática é perder a nossa vida. Nós não perdemos a vida por perder,
nós perdemos a vida para ser semelhante a Ele. Porque esse salmo aqui ele fala: torne-se como eles aqueles que os fazem, todos que neles confiam. Ou seja, a partir do momento que você já não está preso a nenhum ídolo desse mundo, seja físico ou algum ídolo na questão de que você seja um ídolo amoroso, seja um ídolo na rede social ou qualquer outra coisa do tipo, que o homem tem muitos ídolos. Todo homem tem um Deus no seu coração, seja dinheiro, seja qualquer coisa, que ele acaba tornando ídolo, seja uma pessoa. E a partir do momento que você deixa isso, você deixa de adorar isso, que você começa a perder essas coisas, automaticamente nós nos tornamos semelhante a Jesus. Por quê? Porque ele diz: se quem os adora é semelhante ao que adora, se você deixou de adorar as coisas desse mundo por causa de Jesus, quem você vai se tornar semelhante? Então, nós não perdemos por perder. Nós perdemos, sim, para sermos semelhante a Ele. Porque só quando há o autoesvaziamento que pode, então, nós sermos preenchidos com uma nova mentalidade. Então, isso é bem interessante quando nós nos atentamos a isso. Que nós não só perdemos por perder. Eu não deixo por deixar. E o mundo pode até falar assim, cara, por que você deixar isso ou aquilo? Por causa de um Jesus, perder para quê? Guarde isso. O mundo não tem a mentalidade de Cristo. O mundo não pensa na vontade de Deus. E cada vez que você deixa algo do mundo, você deixa de ser igual àquilo, como o salmista diz. Você deixa de ser como as coisas do mundo. Então você começa do zero agora a ser semelhante a Cristo, né? Que é a cópia, né? Que é a cópia dele, né? Agora nós somos a cópia de Cristo. Essa é a vontade de Deus, né? Ali em Adão, depois que Adão caiu, cópias começaram a ser tornadas a partir de Adão. Foram a mesma forma. Depois que nós nascemos em Cristo, cópias da mesma forma começam a ser formadas. Mas é necessário deixar o velho, deixar o Adão, deixar o homem, o velho homem, né? E agora começar um novo homem em Cristo Jesus. Porque o diabo ele sempre vai querer ir contra isso. Não foi a Pedro que ele dirigiu a palavra. Ele dirigiu a mentalidade que Satanás colocou na mente de Pedro. Como eu não sei te dizer. Pode ser por conversas, pode ser por diálogos, pode ser por influências. Mas eu só sei que Pedro soltou uma palavra que não deveria a Jesus. E Jesus foi e corrigiu ele em amor. Né? Que Jesus nos corrige em amor. Corrija eu, corrija você. Senhor, se há uma mentalidade em mim, né? O salmista fala: Senhor, se há um caminho errado em mim, me conduza no caminho certo. Porque nós mesmos, por vezes, não sabemos se os nossos caminhos estão certos. Por vezes, nós mesmos não sabemos o que está no nosso coração, o que está introduzido no nosso coração, agrada a Deus ou não. Então, que Deus possa nos dar esse discernimento. Porque isso é tão importante, porque ele fala assim, porque você não pensa de forma alguma nas coisas da vontade de Deus. Amém? Que Deus ele possa nos direcionar e que nós possamos pensar na vontade de Deus acima do que o mundo tenta colocar sobre a nossa vida. Vai orar pelo Luquinhas? Amém? Vamos orar pelo Luquinhas também nesse momento. Nessa oração, apresente o Luquinhas aí em nome de Jesus. E a gente já vai estar terminando esse quiz aqui, tá bom? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor. Acordamos e nos deitamos, Senhor Jesus. Estamos constantemente, Senhor, diante de informações, diante de influências, diante, Senhor amado, de debates e de coisas, Senhor amado, que as pessoas falam ao seu respeito, que as pessoas falam a respeito de nós, que as pessoas falam, Senhor amado, a respeito da humanidade, padrões que o mundo, Senhor, coloca sobre nós, sobre as crianças, sobre cada um, Senhor amado. É colocado um padrão, são colocadas ideologias. Dia após dia, Senhor, nós somos bombardeados por informações, ainda mais por sermos jovens, ainda mais, Senhor, por sermos visuais, por estarmos nas redes sociais. Senhor,
nós não podemos controlar, Senhor amado, o acesso de cada informação que cada jovem tem, Senhor. Mas eu peço ao Senhor, Jesus, que o Senhor possa sondar os nossos corações e ajustar, Deus amado, e remover até mesmo, Deus, aquilo que o mundo tem introduzido em nós, mentalidades, Senhor amados, que às vezes querem nos acomodar, querem dizer para nós que nós não precisamos perder nada por Ti, que não é necessário perder, mas, Senhor, é necessário sim perder, Senhor, é necessário sim deixar os ídolos desse mundo para sermos semelhantes a Ti. Por vezes, Senhor amado, há dores que vêm sobre a nossa vida, sim, Senhor amado, e o Senhor mesmo diz que haveria momentos em que nós estaríamos chorando e o mundo estaria festejando, mas o Senhor é aquele que vem, Senhor Jesus, e completa a nossa alegria. O Senhor é aquele que vem, Senhor amado, e nos preenche. Senhor Jesus, eu peço, Senhor, que nós possamos desejar a Tua vontade, pois o mundo, Senhor, o príncipe desse mundo, ele é pedra de tropeço para cada um de nós, assim como ele queria ser para o Senhor, e ele também não pensa na vontade do Senhor, e todos aqueles que o seguem também não pensam na vontade do Senhor, mas que nós possamos, cada dia, Senhor, desejar a Tua vontade e ser semelhante a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Era para o Luquinhas estar aqui, Deus. Ele não está muito bem, mas nós oramos por ele, Senhor. Nós apresentamos a vida dele, Pai amado, por essa reação que ele teve, Senhor. Certamente, essa vacina é algo importante, mas que o Senhor possa, Deus amado, estar indo visitar ele neste momento e ele possa ter uma boa recuperação, que isso não piore, né? Mas que ele possa melhorar e que, em nome de Jesus, ele possa estar conosco aí logo mais. Senhor, que você possa proteger cada pessoa que está aqui, que o Senhor possa visitar cada pessoa que está na sua casa, guardando e protegendo em nome de Jesus. E te agradecemos por esse quiz, te agradecemos por esse momento aqui, em nome de Jesus. Amém.